Bom, pessoal, a gente tem o último painel da noite e do dia, né, que se estendeu. E aí eu vou fazer uma introdução rápida antes de chamar os convidados aqui. Quando a gente fala do ecossistema de inovação, a CERT e o SEBRAE fizeram um estudo vocacional. Nós temos alguns pilares, e as tecnologias do agro é um dos pilares principais. Nós temos a UFLA, nós temos outras universidades, e a gente sabe que o nosso diferencial competitivo será esse. Saúde, alimento, automação, TIC, mas também o agronegócio. Quando a gente fala de um ecossistema, a gente precisa entender, como poder público, aonde que esse ecossistema vai impactar lá na ponta. Como assim lá na ponta? Eu quero saber, lá no pequeno produtor, na agricultura familiar, como que ele vai ser impactado por parque tecnológico. Eu quero saber se o morador do bairro mais distante, Vista do Lago, Judite Cândido, como é que ele vai se beneficiar de um ecossistema de inovação. Para isso, a gente precisa entender que, além de fazer um levantamento das demandas nas propriedades rurais, a gente trazer e aproximar essa demanda do parque tecnológico para que sejam criadas então as inovações, tanto inovação de solo, de semente, plantio, posicionamento de mercado, embalagem e por aí vai, logística, que é um dos nossos assuntos hoje, e poder, então, criar esse sistema e industrializar na propriedade. Quando eu falei que a gente tem que ter uma agência, uma promoção de investimento, a gente também tem que ter um grupo de anjos investindo nessas ideias, porque transformando e industrializando na cidade, a gente gera emprego para aquelas pessoas em situações de maior vulnerabilidade, que muitas vezes não tiveram acesso à educação, a trabalhar na indústria. Então a gente fecha uma cadeia. Para o setor público, eu tenho que criar uma secretaria, criar cargos, criar legislação, criar todo um ambiente. Então, só justifica à medida que eu entendo como ele impacta na ponta. E é por isso que a gente vai falar um pouco agora sobre tecnologias do agro, multimodal e mercados externos de exportação. Para esse painel, eu convido aqui o Custódio Agostinho Freire, diretor executivo da Minas Verde John Deere. Eu convido também o Igor Cândido, das Relações Institucionais do Porto Seco. Ele vai acompanhar também, né? E eu gostaria de convidar também a Caroline Reis, coordenadora de novos negócios do Hub Logístico do BH Airport. Bom, pessoal, como eu adiantei, a gente está num projeto de colocar Lavras como protagonista e atender os mercados internos e externos. Para que a gente possa fazer isso, eu tenho que trabalhar na vanguarda e eu preciso estar atento a tudo que acontece. Beleza, nós falamos aqui hoje sobre o posicionamento ESG, de como implementar essas práticas. Nós falamos aqui hoje de mercado de crédito de carbono, mobilidade urbana, de como acessar esses mercados. E agora a gente vai falar da importância do desenvolvimento do agronegócio, de vantagens competitivas. Teve alguém, João Vitor falou assim, vocês têm um posicionamento estratégico muito bom, Nosso corredor logístico rodoviário, Belo Horizonte, São Paulo, que é Fernão Dias, passa 25% do PIB nacional passa nesse corredor. E, curiosamente, a nossa cidade cresceu no sentido oposto. A cidade cresceu para o outro lado. E agora a gente começa com projetos de urbanização sentido Fernão Dias. Hoje, se eu colocar um distrito industrial às margens da Fernão Dias, talvez eu tenha uma dificuldade logística de levar pessoas a trabalhar lá. E eu vou gerar muito mais emprego para outras cidades, como Nepomuceno, Ribeirão Vermelho, Pernambuco, do que para a própria cidade. Não que a gente não deva. Não tem que ter uma competição entre os municípios. Mas o que é muito importante nesse momento é entender, vou utilizar aqui o pessoal de Monsenhor Paulo Luminárias, nós precisamos entender que Lavras, durante um bom tempo ainda, será o polo microrregional. Nós seremos o polo de educação, de saúde, de comércio. Mas as vocações de Luminárias, as vocações de Monsenhor Paulo, por exemplo, elas podem ser potencializadas com aquilo que nós temos aqui, o agronegócio, por exemplo, levando conhecimento, levando técnicas,
fomentando essa agricultura e o que a gente vai falar aqui de corredores logísticos, né, no futuro muito próximo, trazer esse armazenamento e distribuição através de lavras. Então são vertentes econômicas que se completam. É muito triste quando a gente vê como que chamam de imprensa, é muito triste porque não consigo considerar imprensa. Cidade tal conseguiu um empreendimento e a outra não. Cidade conseguiu, como se houvesse uma competição muito pesada entre os municípios. É lógico que a gente quer atrair investimento para o nosso município, mas qual é a vantagem de ter um município rico com um entorno pobre? Não é bom para ninguém. A ideia é que a gente identifique, então, os potenciais da microrregião, entender as sinapses dessas economias com o nosso projeto de desenvolvimento econômico e entender como nós podemos potencializar, então, os projetos dos municípios do entorno conectados conosco, e seria uma relação ganha-ganha. Então, esse é o objetivo desse planejamento a longo prazo. Bom, eu vou iniciar o painel, então, com o meu amigo Custódio. Eu tive o prazer de visitar aqui a matriz da John Deere, da Minas Verde John Deere, e eles têm lá um centro de treinamento, eles têm muita tecnologia aplicada e uma visão social muito interessante. Eles já me ligaram e falaram: vamos desenvolver um projeto com essa molecada, mostrar que tem empregos de valor agregado no campo. Então é uma empresa muito preocupada com o meio ambiente, com tecnologia e com o social. E isso é muito importante. Então queria convidar aqui para fazer uso da palavra do amigo Custódio. Obrigado, Curió. Queria inicialmente parabenizar a Prefeitura de Jussara, o secretário Paulo, pela iniciativa de estar convidando as empresas e a região para poder falar sobre sustentabilidade, desenvolver essa cidade inteligente e que, com certeza, vai gerar muitos frutos aí, esses projetos que estão sendo desenvolvidos. Aqui eu tenho uma apresentação, mas deixa eu tinha colocado um vídeo aqui, mas eu acho que eu vou até passar só para um slide aqui, primeiro para nos apresentar, Pode passar, por favor, aí 2 slides. Pode passar, não precisa rodar o vídeo. Pode passar. Tinha um slide. Sem problemas. Pessoal, nós somos concessionários John Deere. Não precisa rodar o vídeo não, tá? Pode deixar na logo aqui que eu vou falar. Nós somos concessionários John Deere, uma empresa líder global em tecnologias e mecanização agrícola. Temos uma parceria aqui com a UFLA, um centro aqui de formação, de aproximação com os alunos. Alguns anos atrás foi feita uma doação pela John Deere aqui para a UFLA de uma colheitadeira de grãos. Então, assim, a gente mantém aqui um contato próximo com o Departamento de Engenharia Agrícola, Então, esse é uma oportunidade para nós de estar aqui. Nós nos sentimos em casa aqui na UFLA, então, muito obrigado aí ao pessoal da UFLA aí pela parceria, Nós somos funcionários de John Deere relativamente há pouco tempo, são 15 anos, desde 2007. O nosso grupo já está no agronegócio, entregando serviços e insumos agropecuários já há mais de 45 anos. E a nossa sede hoje, das nossas concessionárias, elas estão aqui em Lavras, e são 10 lojas que atendem hoje cerca de 200 municípios do sul e sudoeste de Minas, Campo das Vertentes, e com o plano de expansão aí, chegar a 15 lojas aí até 2025. Como acredito que muitos conhecem, o nosso sul de Minas aqui, centro-oeste, Campo das Vertentes, é uma região com uma agricultura muito forte, com uma vocação tanto café, leite, historicamente, e mais recentemente as culturas de grãos, de soja, trigo, milho, feijão. Então, assim, é uma região com uma vocação agrícola muito grande, além do café e do leite que eu já comentei, tem algumas usinas também de cana, Então, nós estamos aqui com o desafio de aplicar toda essa tecnologia que está sendo desenvolvida pela John Deere, pelos parceiros dela, e agora como uma empresa de tecnologia que a John Deere está se transformando, assim como outras empresas ligadas aí ao agro, estão se transformando em plataformas de serviços e tecnologias
O nosso papel aqui, né, dentro da nossa concessionária, né, nós somos hoje mais de 300 colaboradores, é de aplicar essa tecnologia no campo, né, ajudar o nosso cliente, o produtor rural, em aplicar essa tecnologia e extrair todo o resultado, né, que ela pode gerar na eficiência, na sustentabilidade do seu negócio, né? Bom, antes da gente falar de produtor, né, as oportunidades que a gente vê no agronegócio são muito grandes, né? Quem é o grande cliente do agronegócio, né, somos nós, né, consumidores de alimentos, né, que ainda é o principal fonte, né, de receita do agricultor. Tem esse mercado de crédito de carbono que está também em expansão, né, que provavelmente vai ser também um importante negócio dentro das propriedades rurais. Mas a produção de alimentos, né, ela sempre, né, foi e sempre continuar sendo de alguma forma, né, a grande oportunidade, a vocação aí natural que o nosso país tem de tecnologia, né, Embrapa, UFLA e diversos centros de pesquisa, desenvolvimento e formação, formando profissionais, né? Então a vocação do nosso país é muito grande e eu acredito que estamos juntos aí, né, nessa visão, né, de continuar desenvolvendo um setor que hoje representa por 1/3 do PIB do país, né, quase 1/3, está chegando aí nos 30% já de participação do PIB, gera diretamente, né, 20 milhões de empregos no país nosso. Então, da população ativa, né, da população que está trabalhando, quase que 1 a cada 5 brasileiros estão trabalhando no agronegócio, né, seja ali diretamente nas propriedades ou nas empresas como nós, né, ou outras que estão também aí ligadas no agro, né? Então, não preciso nem dizer da importância para todos nós, né, para todas as cidades do Brasil praticamente, né, e aqui em Lavras e região, né, não é diferente disso, né. Então, o consumidor, né, como foi falado aqui já, né, mais cedo, ele vem lendo o rótulo, quer saber a origem dos alimentos que estão sendo consumidos, qual a responsabilidade social, ambiental, na utilização dos recursos, né, dos insumos que houve por trás ali. Então, a consciência, né, do consumidor nível global, né, que eu estou falando aqui, é claro que no Brasil também nós estamos vendo esse fenômeno. Se a gente olhar como que isso evoluiu nos últimos anos e como que vai ser daqui a 5, 10 anos, né, essa exigência, né, que o produtor tem, que o consumidor, desculpe, e o quão disposto ele está em pagar a mais por esse alimento que ele sabe que tem uma origem, uma rastreabilidade, uma certificação, né, algo nessa linha. Então, o consumidor mais consciente, mais informado, olhando a questão de emissão de carbono, de utilização dos recursos naturais, da água, de como está sendo feita a produção através das pessoas que estão trabalhando ali, a segurança dessas pessoas, o respeito, né, com o ser humano que está envolvido ali naquela produção, respeito com o meio ambiente, com certeza, né, o produtor rural, se ele não cuidar do meio ambiente, ele está destruindo o seu próprio patrimônio, né? Então assim, é algo que nós temos que estar mostrando, né, todas as áreas de reserva, preservação, né, que o pessoal aqui da UFLA ajudou no levantamento do CAR, alguns anos atrás. Então, assim, existe um grande trabalho aí que está sendo feito, né, para poder mostrar para o mundo todo que o agro brasileiro é sustentável, é responsável, e nós acreditamos que é dessa forma que daqui a 5, 10 anos os consumidores da Ásia, da Europa, de qualquer lugar do mundo irão consumir os nossos alimentos produzidos aqui, né? Então, acho que essa visão aí, ela move muita coisa, né? Então, aí já dando um passo atrás, né, entrando agora dentro da propriedade, como que os processos produtivos, eles devem ser repensados para poder atender essa demanda do consumidor, que é um stakeholder importante dentro do negócio do agro, né? Como aplicar os insumos corretamente, as pulverizações, a adubação, o plantio, né? Como usar toda a tecnologia disponível, de que forma que nós devemos estar capacitando as pessoas, né, que estão ali,
incluindo mais pessoas para poder se prepararem para esse trabalho, né? Então, eu acredito muito que transformar a produção de alimentos, que é até o propósito da nossa empresa, né? Transformar a produção de alimentos e fazer a diferença na vida das pessoas, ela passa por tudo isso, né? E é um processo de desenvolvimento que todos os profissionais do agro, tanto o meio público, né, das universidades, das prefeituras, do meio executivo, legislativo, estão conscientes, né, do papel e da importância que nós temos, né, em criar esse ambiente de trabalho, né, esse ambiente para desenvolver pessoas, formar essa mão de obra, né? Você falou muito bem agora das vias, né, do asfalto ecológico, né, para poder criar mais facilidade de deslocamento, mobilidade para as áreas rurais, que hoje empregam uma mão de obra mais qualificada, está remunerando melhor por essa mão de obra, treinando, né? Então, assim, pessoal, nós como uma empresa de tecnologia que estamos muito alinhados com tudo que foi falado aqui de ESG, de responsabilidade ambiental, social, de governança, né? Estamos implantando aí diversos projetos nessa linha, né? Acreditamos muito que, olhando para o consumidor, olhando para os produtores rurais e depois olhando para dentro, né, de nossas empresas, né? Acredito que tenham outras empresas aqui que também prestam serviços ou comercializam para os produtores, né? Nós temos as competências hoje para poder sermos mais consultivos com ele, né? De entender qual é realmente o desafio dele em cada etapa do sistema de produção. Enfim, é um grande trabalho que nós estamos fazendo, né, em investir mais no desenvolvimento das nossas pessoas, nesse conhecimento mais profundo de todas as etapas do ciclo de produção e como aplicar as tecnologias que vão gerar essa sustentabilidade, maior eficiência, né? E tudo começa pelas pessoas, né, pessoal? Então, nós estamos aqui, né, inseridos, queremos contribuir para Lavras, né, uma cidade sustentável, inteligente, e queremos contribuir de alguma forma, né, para criar esse ambiente de desenvolvimento para as pessoas poderem trabalhar no agro, né, para os produtores poderem comercializar os seus produtos, né, tendo ali a tecnologia ajudando, né, a gerar segurança, rastreabilidade e tudo mais, né? Então, queria deixar aqui bastante aberto, né, o nosso interesse em colaborar, né, com a comunidade, com a prefeitura, com as empresas que acreditam nesse propósito, tanto de transformar a produção de alimentos, né, para um alimento que o consumidor necessita, né, de custo acessível, disponível, de qualidade e que tenha toda essa responsabilidade por trás, né? E também nós acreditamos muito no fazer a diferença na vida das pessoas, né, que estão dentro da empresa, dentro das fazendas, né? Hoje temos diversos cursos para qualificar os operadores de máquinas, os tratoristas, né? É até uma métrica nossa que nós queremos formar um volume bastante expressivo aí de pessoas no campo, e com isso nós temos que somar esforços, né, com todos que acreditam também, né, nessa direção, né, que isso vai ser bom para a nossa região, né, para o desenvolvimento e para a sustentabilidade de todos. Então podem contar conosco que esse é o nosso objetivo, né? Eu convidei aqui hoje a Ana Roberta, né, que trabalha conosco nessa área de sustentabilidade. Nós estamos formando um time, né, para poder interagir mais com todos os 200 municípios onde nós atuamos, né, aqui na nossa região, e trabalhar e a gente poder realmente ter uma equipe para poder fazer a diferença juntamente com toda a equipe que já trabalha na operação da empresa, né? Mas para a gente poder estar nos estruturando melhor para poder fazer esse trabalho que nós estamos nos propondo aqui hoje, tá bom? Então contem conosco e parabéns aí, Paulo. Obrigado, pessoal. Pessoal, eu queria também destacar a presença do Otávio, que é gerente de qualidade, né, do Porto Seco, sul de Minas, que eu acabei não apresentando. Mas vamos lá, vamos entender agora as conexões. Tá? O Custódio falou agora que o PIB, o agro representa 1/3 do PIB, certo? Em Lavras, representa 3%. 3%.
Vou tentar ser um pouco mais preciso, que eu acredito que seja 3,18. Tá? 3, com acento agudo no I. 3%. É muito pouco. E aí a gente tem uma universidade focada em desenvolver tecnologias do agro. A gente aplica essa tecnologia do agro para melhorar a qualidade e melhorar a produtividade. Mas o poder público não ajuda a que esse produtor possa alcançar outros mercados. E aí vou lá na fala do Fábio. Eu quero produzir mais com menor custo, né, para poder faturar mais. Essa é a intenção. Só que aí eu faço todo esse fomento e, como poder público, não ajudo ele a ter o escoamento da própria produção. Então a gente precisa de uma infraestrutura rodoviária e ferroviária muito interessante, e aeroviária também. Então, esse é o entendimento desse painel. Beleza, Lavras vai se destacar nas tecnologias do agro. Lavras quer se posicionar como referência da região para melhorar a produtividade. E agora, como é que a gente alcança esses mercados internos e externos? E aí, o governo de Minas saiu na frente e publicou o decreto de shortlines no ano passado. Fazendo o quê? Criando possibilidades de autorização da utilização da linha para poder fazer logística. E é isso aqui que agora o pessoal do Porto Seco vem conversar conosco de um projeto que está nascendo e que desde o início Lavras vem se posicionando junto com o Varginha nessa questão, porque a gente entende que somando forças a gente consegue mais força política mesmo, movimentação, mas que depende também das universidades, depende também das empresas do agro e depende também dos produtores. Toda essa sinergia política aí, ela vai ser fundamental para que esse projeto aqui, que é o Corredor Logístico de Integração Minas-Angra, o clima possa sair do papel. E eu passo a palavra para o pessoal do Porto Seco. Obrigado, Paulo. Boa noite a todos. Primeiro, eu queria parabenizá-los aí pelo evento. Ótimas apresentações aí, os colegas anteriores. Muito bom estar no ambiente universitário, onde a gente aprende, tem liberdade para refletir e a gente pode tirar um pouquinho o crachá da empresa, né? E debater temas tão profundos. Então, eu quero um pouco com esse espírito falar um pouco aqui com vocês sobre um projeto que eu me envolvo muito pessoalmente, porque além de trabalhar com ele, né, eu fui ficando cada vez mais apaixonado pela questão logística, portuária, questão ferroviária, e né, eu trabalho lá no Porto Seco Sul de Minas, na área de relações institucionais e inovação, e eu entrei agora no curso de doutorado lá na Escola de Guerra Naval, no Rio de Janeiro, que pertence à Marinha do Brasil, em estudos marítimos, né? E aí eu queria deixar uma pergunta inicial para vocês refletirem um pouco a palavra integração, que eu acho que é o que marca esse evento hoje, Paulo. Por que lá no predinho da Prefeitura de Ribeirão Vermelho tem uma âncora? Se vocês já puderam ir lá, né, pertencia a Lavras, né, hoje é um município separado, mas eu queria que vocês refletissem por que tem uma âncora no prédio daquela prefeitura, tá? E vamos tentar pensar um pouco o que tem a ver ferrovia com o mar, o que tem a ver, alguém faz doutorado em estudos marítimos, está falando de trem. Então vamos pensar essa palavra integração. E outro desafio, que aí eu coloco muito pensando no agronegócio, né, que é um dos motores econômicos, talvez o principal motor econômico do país hoje. Eu já vou partir de um pressuposto, tá? Mudanças climáticas é um fato. Se você ainda não percebeu, precisa correr atrás, se informar, precisa trabalhar com a realidade. O mundo hoje se organiza para solucionar questões derivadas da mudança climática. A Marinha do Brasil hoje, ela está pautada sobretudo para a agenda de sustentabilidade da ONU, né? Eu vejo o meu professor orientador daqui a 5 dias vai estar representando o Brasil lá em Lisboa, na organização Organização Década da Ciência Marítima para o Oceano. A ONU estabeleceu que os próximos 10 anos ela vai falar só sobre mar e principalmente sustentabilidade no mar.
Aí eu faço um desafio para vocês, que a gente está aqui num ambiente acadêmico, mas que o nosso entorno econômico é o agronegócio, serviços voltados para o agronegócio, como é o nosso caso lá no Porto Seco, que é a logística. A ONU colocou, isso já está ratificado, entre os países se comprometeram a reduzir em 50% as emissões de carbono, de CO2, até 2050, na navegação marítima de longo curso. O que é a navegação marítima de longo curso? 95% de tudo que é intercambiado na economia, de tudo que se comercializa no mundo, é transportado em navios de longo curso. O Brasil, eu gosto muito de mapas, até por isso que eu falei de Ribeirão Vermelho também, mas olha o Brasil no mundo hoje, tenta entender o que está acontecendo na economia. A economia, ela basicamente era uma economia norte-atlântica, nas últimas décadas, e hoje a gente se encaminha cada vez mais para uma economia no Oceano Pacífico, E o Brasil, nesse cenário, apesar de nós termos muitas vantagens, que podem dar uma vantagem competitiva para nós estamos na esquina do mundo. É o país mais difícil de se acessar pela logística marítima mundial. A hora que os navios tiverem que reduzir em 50% a sua emissão, você imagina o desafio para a nossa marinha mercante, que aliás, na verdade, hoje em dia a maior parte já não é nossa, mas a gente paga, nós exportamos nossas commodities, nós pagamos os serviços de transporte e alguém vai ter que pagar essa conta. Como é que a gente vai reduzir as nossas emissões se a nossa logística é a mais complicada por um simples fator geográfico? Hoje a economia está acontecendo em outro oceano e a gente está nesse, Aí vamos refletir sobre trens, vamos refletir sobre corredores bioceânicos, por que é importante a integração. Não só a integração dentro do Brasil, a integração Mercosul, da América do Sul, da nossa logística, e a integração intermunicipal. O clima, ele é basicamente uma concepção, tem vários detalhes aí hoje, em que a gente pode depois, se alguém quiser saber mais, depois pode falar comigo no final, pegar meu contato, a gente conversa. Tem muitos detalhes sobre o que está acontecendo hoje no setor ferroviário brasileiro, mineiro e aqui na nossa região. O clima é basicamente uma concepção baseada no que a gente já tem de ferrovia, o que a gente vai ter nos próximos anos e o que a gente pode ter aí no longo prazo, tá joia? Mas basicamente é um eixo estratégico para a gente conectar a logística do sul de Minas com uma região marítima, Minas, infelizmente, não tem mar, então a gente vai ter que dar um jeitinho de chegar aí numa região portuária, porque, lembrando, o nosso agronegócio, ele é voltado principalmente para o comércio exterior. Então a gente tem que estar o tempo todo pensando na logística nesse aspecto. Próximo, por favor. Os 5 municípios ali que estão destacados, por que desde a concepção a gente faz a questão de não pensar um projeto porta a porta, que sai lá do município de Varginha, que é uma das pontas dessa ferrovia, que hoje está desativada, e chega lá na outra ponta, em Angra dos Reis, que também está desativado. Por que faz sentido de pensar essa integração regional? Porque só a integração regional pode dar viabilidade para um projeto no longo prazo, quando ele pensa a solução logística de uma forma integrada. Ou seja, escoamento de produção, desembarque aqui das importações e também um modal de integração econômica regional, tá joia? O que a gente tem hoje? A gente gosta muito desse slide, só para resumir o cenário atual. A ferrovia, como vocês sabem, que vem lá de Arcos, passa aqui por Lavras e vai para Barra Mansa, ela está operacional. O nosso trabalho lá é basicamente, a gente estava há 2 anos lutando, não só nós, claro, prefeituras aqui como a Prefeitura de Lavras, Prefeitura de Varginha, pessoal lá da Secretaria de Infraestrutura do Governo do Estado, outras organizações do setor ferroviário, a gente está batalhando, indo atrás para conseguir que essa ferrovia, Varginha, Três Corações, Lavras, ela não seja erradicada.
E há mais ou menos um ano a gente teve uma grande vitória. A gente participou de uma audiência pública, nós escrevemos lá várias demandas justificando que a erradicação dessa ferrovia, com a justificativa dada pela concessionária de que ela era antieconômica, ela era absurda. Por que absurda? A gente tem um Porto Seco numa ponta falando: eu preciso de uma ferrovia para baratear meu custo, para eu reduzir as minhas emissões, para eu conseguir fazer uma logística ESG, e eu tenho o Porto de Angra na outra ponta falando: eu quero essa ferrovia porque no Porto de Angra eu preciso de carga, etc. e tal. Esse projeto, importante falar, é uma parceria do Porto Seco Sul de Minas com o Porto de Angra dos Reis. Tá? Então, a outra ferrovia ali, Barra Mansa-Angra, ela nem sequer ainda foi contemplada numa possível reforma. Ela está desativada há mais ou menos o mesmo tempo que a nossa, só que eles ainda estão lutando. A gente tem um braço lá no Rio de Janeiro, hoje inclusive está vendo um evento, em que a gente tem fomentado uma parceria junto ao governo do estado também, para que eles enxerguem essa infraestrutura como um vetor de desenvolvimento econômico. E por que o Porto Seco está interessado numa ferrovia? A gente quer operar essa ferrovia? Não, pelo menos não necessariamente. Nosso negócio é armazenamento de carga, movimentação interna de carga, mas nós estamos ao lado de um aeroporto, nós estamos no meio do caminho rodoviário entre São Paulo e Belo Horizonte, e a gente tem uma ferrovia, né, aqui na nossa cara, e a gente praticamente não usa para transporte de cargas gerais e nossas commodities agrícolas, ok? Um dado: o Brasil opera na sua matriz de transportes mais ou menos 61% no modal rodoviário. Acho que deve ser a pior matriz de cargas entre os grandes países do mundo. Por quê? A maioria dos países tem no máximo, acho que Japão uns 50% no rodoviário, China 35%, Estados Unidos acho que está ali em torno de 40%, Europa uns 45%, e eles complementam a matriz de transporte deles com principalmente ferrovias e hidrovias, tá? E cabotagem também. Então, mas o modal rodoviário é muito importante, e vai continuar sendo por muito importante, assim como o petróleo, né? Falar em descarbonização não significa falar acabou o petróleo, ninguém investe. Não, a gente ainda tem mais uns 30, 40 anos de uma economia ainda bastante voltada para o carbono, mas é um processo de descarbonização que a gente vai se encaminhar aos poucos. Então, basicamente, a gente está aqui lutando para que essa ferrovia consiga operar na integralidade. Aquela resolução da NTT foi a nossa conquista depois daquela audiência, em que a NTT obrigou a VLI a reformar essa ferrovia, deu um prazo de 30 meses, já se passaram cerca de 10, 12 meses, eles infelizmente ainda não iniciaram a reforma. Por que eles pediram a devolução desse trecho? Né? Eles estavam ali no operante, eles operam principalmente com minério, e hoje a VLI está reconsiderando, está realizando novos estudos para ver se vale a pena eles operarem ou não. É uma infraestrutura pública, isso pertence ao Estado brasileiro e está outorgado para um ente privado, correto? Então, o correto é, se ela pediu a devolução desse bem, e isso se concretizar, e ela devolver reformado, como a deliberação ali obrigou a VLI a fazer isso, esse bem, então, em tese, ele poderia ser outorgado novamente, ou via autorização direta, que permitida no novo marco regulatório, ou ele também poderia receber um chamamento público. Próximo, por favor. Próximo. Eu só vou mostrar mais alguns slides aqui, depois, quem quiser, eu posso enviar uma apresentação. Próximo. Aqui é só para vocês entenderem, né, o mapa geográfico. Próximo. Então, acho que o que a gente chama de Short Line Sul de Minas, que vai ligar Varginha, Três Corações a Lavras. Próximo. Em azul, aqui é a outra ponta lá de Barra Mansa, Angra dos Reis. Próximo. Aqui a linha tronco que opera da VLI, né? A gente inclusive dialoga muito com a VLI toda semana, a gente fala com eles, a cada mês a gente faz uma reunião e a gente busca, a gente entende que lá atrás, quando foi feita, né, a privatização da malha ferroviária, aquilo caiu um patrimônio gigantesco na mão de um operador, com uma malha de, acho que são 7.500 quilômetros, eles operam, hoje estão pedindo devolução de 1.500. Então é uma malha gigantesca e é difícil mesmo operar. Então
a gente quer contribuir para que esse patrimônio de logística não se perca, né? É sobretudo um interesse de uma causa de interesse público, né? Essa ferrovia. Próximo. Próximo. Eu só queria mostrar isso daqui, ó. Gente, isso aconteceu durante 70 anos. Tem gente que fala, não, isso é inviável, vocês estão loucos. Vou levar café por trem, trazer fertilizante por trem, né? Gente, isso daqui é uma foto do Porto de Angra dos Reis. Isso é um navio e aqui do lado é uma locomotiva. A locomotiva tem trilhos até hoje, lá dentro do Porto de Angra dos Reis. E aqui é um embarque de café. Ali são as sacas de café. São períodos diferentes, mas essa operação aconteceu durante muitas décadas. Então, dos trilhos aqui, ó, a locomotiva dava a volta, parava, jogava o café era embarcado. Isso ia lá para a Europa, principalmente, Europa e Estados Unidos. Próximo. E olha como a gente está hoje, né? No nosso caso, nem vou entrar nos fatores que levaram a isso, mas a gente se encontra hoje num limbo de malha ferroviária aqui no sul de Minas. Por isso que é muito importante, e Paulo, parabéns novamente por esse evento, porque ele sobretudo integra o poder público com a academia, com o setor privado. Sem isso, nada dá certo. Qualquer modelo de desenvolvimento que deu certo no mundo integra os três. A gente sabe que os três têm dinâmicas diferentes, falam linguagens diferentes, mas se a gente não sentar para refletir profundamente sobre os nossos problemas, pensar soluções, a gente não vai ser um país que a gente gostaria. Então, acho que, sobretudo, um evento como esse ele traz um resultado muito positivo em entregar, né, uma solução para isso. O Otávio vai complementar aqui algumas informações, mas queria agradecer aí pelo evento e parabéns novamente. Bom, pessoal, só para a gente continuar a dinâmica, eu vou agradecer o Igor e eu vou deixar o Otávio para fazer a complementação do painel. Mas olha só, eu acabei de falar não, porque o evento já está longo, né? Isso da tarde eu comentei sobre a importância do Porto Seco como um vetor de desenvolvimento econômico da cidade de Varginha e região por conta da operação logística. E é essa oportunidade que Lavras tem que entender. Ok, eu tenho uma rodovia, uma ferrovia, beleza, tem uma ferrovia, mas o que eu faço com ela? Quais são as oportunidades? Eu preciso entender que eu vou ter um desenvolvimento de inovação e tecnologia voltado às ferrovias. Que eu posso ter centro de treinamento de tecnologias na parte de Senai, peça, reposição, indústria, para ferrovias. Eu vou fomentar o agronegócio. Então, se eu vou fomentar a logística, eu vou fomentar a indústria. Ou seja, eu tenho N pontos de desenvolvimento econômico que serão potencializados por ter um novo corredor logístico. E, além disso, como a gente falou, de todo esse ecossistema de inovação e de ter... Pode trocar a apresentação para nós aí, Milena, colocar para o pessoal do BH Airport. Nós precisamos entender como acessar todos os mercados externos. E não somente pelas ferrovias, mas nós temos hoje em Minas Gerais o único aeroporto industrial do Brasil, certo? Eu estive em Maringá há 2 meses atrás e eles estavam preparando uma comitiva para vir aqui ao aeroporto industrial, BH Airport, para entender o modelo e implementar lá. Por que a gente falou lá, Lavras para 2050? Porque a gente precisa planejar. Quero ter distritos privados? Qual o tamanho do aeroporto que eu quero? Como que eu vou explorar essa ferrovia? Todas essas questões precisam ser pensadas agora para que a gente possa começar a criar infraestrutura e aconteça daqui a 20 anos. O Porto Seco não caiu em Varginha ontem. É um trabalho que vem sendo construído há mais de 2 décadas para chegar hoje no sucesso que tem. Se a gente tem uma gestão hoje que não tem continuidade, eu não estou falando de continuidade porque a gente chegou lá e falou, não vou dar continuidade. Não tinha nada para a gente continuar, realmente. O Casimiro está aqui e pode falar muito bem disso. Não havia nada para a gente dar continuidade. Fica muito difícil, a cidade fica sempre retrocedendo. Agora, se deixarmos um planejamento que esteja acima da gestão, mas esteja na mão da sociedade civil, as coisas tendem a funcionar a longo prazo. Então, é esse o planejamento, é isso que a prefeita Jussara Micuzzi nos dá a liberdade de trabalhar. Então, falando um pouco agora sobre outras oportunidades de acesso de mercado no exterior, queria convidar a Carol Reis para falar sobre o BH Airport. Obrigada, Paulo. Boa tarde a todos. Sou a Carol Reis, sou coordenadora do Hub Logístico Multimodal do Aeroporto Internacional de Belo Horizonte.
né, com muito prazer, que hoje represento o aeroporto que é a porta de Minas para o mundo, e o contrário também. E bem, antes de falar, né, sobre a logística, queria passar um pouco para vocês sobre o aeroporto, né, alguns dados que muitos não conhecem. O nosso aeroporto ele é uma parceria pública-privada, né, onde temos 49% da Infraero e 51% formado pelo grupo CCR, que hoje é o maior grupo de aeroportos do Brasil, ele possui 17 aeroportos, e a grupo Zurich, né, possui mais 2 aeroportos, ou seja, juntos nós somos 20 aeroportos. A BH Airport, ela tem hoje, o Paulo ele vem comentando uma coisa interessante sobre esse legado, né, sobre o que a gente quer deixar. E a gente vem muito firme, não numa ambição, mas numa obsessão de deixar, de entregar para Minas Gerais o aeroporto mais inovador e sustentável do mundo. Quando eu falo isso, não está distante. Hoje, por exemplo, falando de sustentabilidade, o nosso aeroporto ele é o único nível 2, né, na certificação de Air Carbon Accredited. Né? Temos hoje 19 apenas na América Latina, 3 no Brasil, 2 nível 1 e nós como nível 2. É uma certificação super importante. Nós temos hoje como meta individual de todos os colaboradores iniciativas ligadas ao ESG, né, sendo esse um pilar onde esse ano queremos bater essas metas principais 77%, então estamos bem firmes. Conseguimos uma redução no quilo de carbono por passageiro de mais de 20% desde 2019 até hoje, em 3 anos. Quando a gente fala isso, só para vocês terem ideia, nosso aeroporto movimenta em média 12 milhões de passageiros no ano. Então você já imagina o quanto isso é significativo. Em termos de inovação, está acontecendo hoje, né, o primeiro sprint de inovação e tecnologia lá no aeroporto, com participação da FIENG, da PUC Minas, da Inatel e da Fundação Dom Cabral. E bom, falando dentro de inovação, a gente veio falar do nosso hub. Quando a gente fala de Minas Gerais, a gente está falando de um estado extremamente privilegiado quanto à localização. Né? Somos o único estado do Brasil que faz fronteira com outros 6 estados, possuindo com ela a maior via rodoviária do país e a maior ferroviária também. Né? Conectamos com 1 hora de voo 70% do PIB brasileiro, tornando aqui um hub, né, quanto à sua localização basicamente natural. E é dentro desse propósito que a gente veio desenvolvendo o nosso hub. Pode passar, por gentileza? O que você vai ver aqui são as soluções que hoje o aeroporto oferece em termos logísticos. Você pode buscar a nível Brasil, e se encontrar, me mandem mensagem, um aeroporto que tem um portfólio de soluções para a indústria como o nosso. A gente fala da carga aérea como o nosso core business. Hoje temos conexões diretas com os Estados Unidos, cargueiro, temos com a Europa 6 vezes por semana, com a Hub das Américas via Copper Lines 6 vezes por semana. Temos para o segundo semestre Chile e Argentina, sendo nossos próximos voos internacionais. Temos hoje um programa de charter, né, que são para fretamento de aviões exclusivo. O ano passado passou muito na mídia o recebimento do Antonov, né, hoje o maior avião do mundo, que antes existia o mito que só pousava em Viracopos. Então fizemos hoje esse trabalho também. E esse modal ele tem sido fundamental para o desenvolvimento da indústria de alto valor, da carga de alto valor agregado. Hoje muito utiliza esse modal, além também da exportação no agro, de frutas. Às vezes a gente pensa, olha, será que exporta só as frutas de Minas? Não. Nós recebemos regularmente frutas que vêm de Teresina, que viajam dias para chegar ao aeroporto e ser exportada. E por que essa preferência? A preferência é porque somos um aeroporto que trabalha de forma consultiva. Hoje nós gostamos de receber as pessoas, gostamos de entender de forma holística. Quando a gente fala de agro, por exemplo, eu falo que um dia a mais que eu não tenha um órgão público, como o Ministério da Agricultura, no aeroporto, a fruta ela vai maturar e vai chegar no exterior
já para retorno, porque ela já não vai para a prateleira, né? Fora do seu prazo de utilização. Então, hoje nós temos esse diferencial de entender para poder atender e fomentar o nosso Estado. Hoje a gente tem como um pilar estratégico muito importante o aumento também da densidade industrial, através de medidas que sejam competitivas para que as indústrias se instalem aqui. Um exemplo muito bom disso, a gente estava essa semana com o pessoal da ProChile, que é como se fosse a Apex, a agência fomentadora de exportações do Chile, em que estávamos desenvolvendo soluções para que as empresas chilenas passassem a se instalar em Minas. Mas quando fala de instalação num país como o Brasil, visto tantas burocracias, tantos impeditivos, gera muito receio. E o nosso ponto foi, como ele consegue fazer um teste? Como a gente consegue colocar o produto dele aqui de uma forma menos onerosa possível, onde ele consiga testar? Como através das câmeras a gente possa promover rodadas de negócios que fomentem que essas empresas tenham interesse e teste o potencial do nosso país. Bom, desenvolvemos, em 2020, tem 2 anos rodando, o trabalho com a carga marítima. E falo para vocês hoje que o aeroporto de Belo Horizonte é o único do Brasil com recebimento regular de carga marítima no aeroporto. Fomos o maior recebedor de carga fracionada marítima de Santos do ano passado. Um aeroporto que recebe container, recebe carga que vem de Santos. Isso já está um tanto quanto inovador. Esse modal ele é muito, muito importante. As cargas de Minas Gerais, 75% das importações são do modal marítimo. Então, quando eu falo lá atrás que olhamos e exploramos o que deveria ser feito, como eu posso ignorar esse ponto tão relevante para o nosso Estado? Sendo essa mais uma solução hoje oferecida de forma exclusiva. E temos também as rotas rodoviárias. Qual foi a ideia? Vai passar um vídeo para vocês, se vocês puderem ir trocando, quanto às rotas rodoviárias, que é aproveitar essa malha rodoviária privilegiada que temos para poder cobrir Minas como um todo. Somos um estado muito grande, somos um estado, como mencionei, que faz fronteiras com outros 6, e pensamos como que, de forma competitiva e sustentável, conseguimos abranger a maior parte de indústrias e levar essa conexão do mundo para ela, através do transporte estacionado. Hoje nós temos pontos de centralização de carga, onde um único caminhão, por exemplo, ele sai do aeroporto fazendo uma distribuição para Belo Horizonte e agora também atingindo o sul de Minas. Se você puder apoiar o vídeo, por gentileza? Será que foi? Não tem problema, não tem problema. Pode voltar no slide. Pode voltar no slide. Pode voltar no slide, por gentileza? Bom, nas rotas, basicamente, nós temos conexões com os aeroportos também de São Paulo, Guarulhos e Viracopos. Mas por quê? Por que isso? Porque não diretamente. Em 2020, tivemos o primeiro ponto, pandemia, fechada a maior parte das entradas internacionais. E aí, como podemos ignorar esse fato? Não podemos. Então, hoje nós temos 4 vezes por semana veículos que consolidam carga dos importadores mineiros em Guarulhos e Viracopos, trazem para cá, trazem para o aeroporto, onde o cliente faz a nacionalização e depois, em um mesmo caminhão também, existe a distribuição para BH e região e também para o sul de Minas. Temos conosco também o primeiro e até então único aeroporto industrial do Brasil, que hoje é um projeto fundamental para o aumento da densidade industrial. É um projeto onde as empresas se instalam no sítio aeroportuário. Às vezes vocês olham o aeroporto e pensam que são só os terminais. Na verdade, o nosso não é. São 750 mil metros quadrados de área disponível para novos negócios, dentre ele a indústria. A empresa que está instalada dentro do aeroporto industrial, ela tem benefícios fiscais, tributários e de fluxo de caixas importantíssimos, que fomentam não só a distribuição e venda no mercado interno, quanto também as exportações. Temos um trabalho muito interessante hoje com Life Science, são todas as cargas de ciência da vida, as cargas Anvisa,
Para vocês terem ideia, né, vivendo uma pandemia, 60% dos testes de Covid-19 do Brasil chegaram através do nosso aeroporto. Por que não chegou via São Paulo? Por que não foi distribuído através de outro local? Porque a gente tem um trabalho consultivo, porque a gente tem uma localização estratégica para que isso aconteça. Temos um trabalho just in time, né, onde as empresas hoje de tecnologia, empresas do automotivo, conseguem usufruir de uma logística muito mais ágil, até mesmo frente aos desafios que temos com os órgãos públicos. E temos, em geral, soluções em armazenamento. Né? Hoje a gente oferece para empresas soluções para importadoras, empresas também nacionais, para que elas façam um avanço de estoque, tenham uma melhor gestão e tenham uma melhor distribuição. Mais uma vez, entendendo o contexto como um todo, porque só se aumenta a competitividade quando a gente enxerga o todo, quando a gente enxerga o negócio do cliente. Então, hoje, eu acho que fica aí um convite, né? Eu falo para vocês que o nosso propósito é conectar propósitos. Então, estamos hoje de portas abertas para entender o propósito de vocês, estar conectados com o propósito de Lavras, de ter uma cidade inteligente e sustentável, e também um propósito do próprio governo do estado de Minas Gerais de ser um estado muito mais eficiente. Muito obrigado. Muito obrigado, Carol. Fique à vontade. Bom, pessoal, agora, como todos os outros painéis, é importante a gente entender como que Lavras se posiciona em relação a todos os assuntos abordados. Né? Porque às vezes a gente fala de alguma coisa e parece estar muito distante, e não é. Então, eu vou provocar o Custódio aqui. Nós já tivemos algumas conversas. Como que o poder público, né, e a gente está se colocando nisso, como que o poder público pode, aproximando junto das empresas e das universidades, né, das instituições de ensino superior, levar esse acesso ao conhecimento e disseminar essa cultura da tecnologia junto aos produtores rurais, para que a gente possa fomentar melhor. Como a gente falou, 1/3 do PIB brasileiro é o agronegócio. Em Lavras é apenas 3%. Como que a gente poderia firmar uma parceria para alavancar esse PIB da cidade no agronegócio? Ô Paulo, eu acredito muito aí, como eu falei, né, no desenvolvimento das pessoas, né? Quem vai aplicar a tecnologia, quem vai trabalhar ali, ser o proprietário da fazenda, né, que vai tomar as decisões, são pessoas que têm conhecimento, né? A UFLA aqui, ela é um excelente centro de formação, e hoje nós temos uma deficiência, Paulo, no nível mais técnico, operacional. No nível superior, nós temos hoje, né, acesso a agrônomos, engenheiros agrícolas, florestais, administradores, excelente. Mas quando a gente vai para o nível mais técnico, do nível ali de mecanização, manutenção, gestão de frotas, mesmo na parte de operação mesmo, né, da propriedade, planejamento e controle de qualidade, né, das operações. Então, assim, as oportunidades são muito grandes, né, para a gente poder... E olhando também da porteira para fora, né, hoje com as mídias sociais, né, o produtor, no café é um exemplo disso, né? Muitas fazendas criaram a sua marca e estão comunicando para o mundo inteiro a qualidade do seu café, contando a história ali de como ele é produzido, né? Isso é válido também para frutas, né? Para outras culturas que podem diretamente ser comunicadas. Então, assim, essa parte também de marketing digital, de geração de conteúdo, né? Entra a parte também da própria administração da propriedade rural, né? Implantação de sistemas de gestão, de planejamento, enfim, todo esse desenvolvimento de conhecimento aplicado, ele pode ser desenvolvido, né? Nós estamos abertos a contribuir, né, nas grades curriculares dos cursos técnicos, né, que vocês vão estar apoiando aqui agora o IF, né? Esse é um exemplo claro, né, para a gente poder, e assim, como nós estamos muito alinhados com a parte de educação e formar pessoas do campo, eu vou colocar metas internas lá para o meu time, tendo o curso. Olha, tem um curso aqui com 30 vagas semestrais.
eu vou colocar, a nossa empresa precisa promover e captar pessoas que trabalham hoje lá dentro das propriedades, e eu vou querer 15 pessoas por semestre, a Minas Verde vai se comprometer, né? Então, assim, eu acho que o nosso trabalho ele vai muito nessa direção, né? De conversar sobre qual é a demanda que tem de dentro da porteira hoje e como que nós podemos também ajudar o produtor, né, a agregar valor no seu produto, né? E produzir, né, o alimento que o consumidor quer consumir. Com o apoio das logísticas, né, que foram muito bem representadas aqui pelo pessoal do Porto Seco e agora BH Airport, eu acho que assim, estamos como diz o mineiro, né, foi falado que a faca e o queijo na mão, é o momento, né, de nós podermos sentar juntos, né, todos os interessados e colaborar, né, eu acho que essa é a palavra aí, mas a resposta começa pelas pessoas, que nós precisamos formar mais pessoas. Hoje, máquinas agrícolas aí de mais de R$1 milhão são comuns aí, principalmente em produção de grãos, né, ou colhedoras de café, e o nível de qualificação desse profissional que está operando esse equipamento, que tem uma tecnologia altíssima, né, ele é o mesmo nível de qualificação de quem opera um tratorzinho ali de 30 anos atrás. Então, nós estamos investindo muito nisso, mas existe uma grande deficiência ainda, né? Se perguntar para os produtores rurais qual o seu maior problema, olha, é a dificuldade de encontrar uma mão de obra qualificada para poder trabalhar aqui na operação. Eles estão dispostos a pagar, né, salários mais atrativos, enfim. Eu acho que esse é o nosso papel, né? Desenvolver as pessoas. Muito obrigado e muito bem observado. Eu falo também que a UX já fez uma proposta muito interessante de desenvolvimento de mão de obra de tecnologia, né, Samuel? A chegada do IF é muito importante. Eu não fiz um link, mas muita gente perguntou por que a Rockwell apareceu aí, né? A Rockwell, além dessa parceria com a Bravo, a Rockwell está estudando a possibilidade de trazer um centro de pesquisa e tecnologia também para a cidade. E aí a gente teve algumas falhas de comunicação e que acabamos não linkando uma coisa na outra, mas essa é a ideia. Bom, Lavras, eu acho que uma palavra que o Igor utilizou aqui de integração, e eu acho que isso vai refletir muito mesmo no planejamento estratégico a médio e longo prazo, a integração da mobilidade urbana, a integração da mobilidade com a zona rural, e aí vem a questão do asfalto ecológico e tudo mais, na aproximação, a integração com o multimodal, né, seja levando via rodovia para o aeroporto, via ferrovia para o mar, e a gente tem uma oportunidade. Morreu de novo. Tem que pegar o outro lá. Tem que ver para o público. Bom, a gente tem uma oportunidade de colocar Lavras num centro realmente, um centro gravitacional que seja interessante para diversas empresas. Quando eu falo de um centro gravitacional, é desenvolver toda a região no entorno. E a gente volta para a questão do desenvolvimento regional. Então, eu queria convidar agora o Otávio para falar um pouco sobre essas vantagens, né? Porque a gente apresentou sobre o clima, que foi a fala do Igor, e o Otávio vai falar um pouquinho para nós agora sobre as vantagens de trabalharmos, unirmos forças para conseguirmos esse corredor logístico ferroviário. Bom, boa noite, pessoal. Meu nome é Otávio, eu sou formado em engenharia, né? Eu sou engenheiro mecânico, trabalho no Porto Seco na área de qualidade. Bom, como que a gente caiu nesse projeto da ferrovia? Primeiro foi uma questão de analisar os custos, né? Hoje o custo de transporte está diretamente relacionado ao nosso negócio. Então hoje a nossa matriz é basicamente o que? Modal rodoviário, né? Então a gente sabe os custos, sabe aí os desafios, né? O que é o problema disso tudo. Isso ficou muito evidente também quando teve, né, aquela greve dos caminhoneiros. A gente está passando por isso agora também aí com a questão das altas de diesel, né? Bom, então a gente resolveu fazer um teste, né? A gente pegou containers de café, embarcou numa locomotiva aqui em Ribeirão Vermelho e os resultados surpreenderam muito, né? Logo de cara a gente conseguiu uma redução de 30% do custo. Então assim, foi muito, né? Chamou a atenção. E de lá para cá a gente está aprofundando cada vez mais esses estudos, né?
podemos chegar até aí a ter no melhor dos cenários, né, que é descer com carga e subir com carga, de uma redução de até 60% a 70%, comparado com o rodoviário. Fora isso, né, as outras vantagens, né, vão de encontro com o que a gente viu aqui hoje, que é o ESG. A locomotiva ela tem uma pegada ecológica, né, redução, assim, se a gente for comparar, né, o litro de óleo diesel por carga transportada, né, comparar o rodoviário com o ferroviário vai muito além, né? Então, lá fora também é super bem visto, né? A gente faz muito trabalho também para o mercado japonês, né, carregando café lá no Porto Seco. O pessoal já fala para a gente todas as vezes em reuniões, olha, isso aí é um diferencial lá na frente. Então já vamos falar assim, a ferrovia, ela está cada dia crescendo mais e ela vem para ficar. Só que ela não funciona, né, apesar dela ter todos esses benefícios, né, o que é o principal? O pessoal já citou aqui, a gente não pode esquecer do povo. Né? Então, ela só funciona bem quando a gente integra toda a região, que foi o que o Igor falou, o Paulo complementou. Isso ficou muito evidente depois de uma viagem que a gente fez para Israel, para conhecer como é que é o processo deles lá, como que funciona a ferrovia. Né, até o Custódio foi junto, ele estava na mesma viagem. O que me chamou a atenção é o seguinte, eles criaram um trem lá, né, que ele sai de Tel Aviv e vai para Jerusalém, e o que me chamou a atenção é que o trem vai praticamente vazio. Tem muitos trens, né, vários horários, só que nunca está cheio. Quando a gente desceu da plataforma, poucas pessoas desceram. E outra coisa que me chamou a atenção, na porta da estação em Tel Aviv, na porta da estação em Jerusalém, grandes reformas. Justamente para quê? Para melhorar a integração entre, né, os modais de transporte. Então, o que a gente precisa fazer aqui no Sul de Minas? É justamente integrar o transporte de carga e o transporte de passageiros, que é a outra linha do nosso projeto. Né? Ela não está só exclusivamente no ramo de cargas. Né? A gente quer também prospectar, né, a possibilidade de fazer um modal, né, de passageiros. Né? E lá, as últimas reformas que a gente teve notícia, né, eles estão criando vários ramais ali justamente para pegar as cidades que estão no trajeto entre uma cidade e outra, justamente para tentar melhorar a questão do trânsito. Né? Lá o trânsito é um pouco caótico, principalmente ali na entrada de Tel Aviv, Jerusalém, que são cidades maiores. E sempre eu voltei de lá com essa dúvida, né? Se tem o trem, né, que leva mais gente, o custo era interessante, não era caro. Por que o povo vai de carro? É porque não está integrado. Para ele não faz sentido ele sair da casa dele, pegar um ônibus, ir para outro lugar, para depois pegar o trem. Né? Aí a logística começa a ficar muito difícil. Né? Acaba que o processo logístico se complica sozinho. Então, quanto mais a gente integrar ferrovia com rodovia, só que atendendo ali os públicos certos, né? A ferrovia ficando aí, vamos falar, como carro-chefe para os transportes mais longos, né? E o rodoviário para os transportes mais curtos. Né? Então, a gente consegue otimizar muito isso, dar mais agilidade para o processo e tem uma vantagem que é a redução de custos. Isso vai refletir no bolso de todo mundo. Né? Então, essas são as principais vantagens hoje. Muito obrigado, Otávio. Bom, e para encerrar, gente, quando a gente está falando agora de acessar os mercados, a gente sempre tem que entender como que a gente conecta essas vantagens competitivas. E é um bom tempo, quando o Marcos Mandacaru saiu da assessoria do vice-governador e foi para o BH Airport, né? Foi através dele que eu fiz a ponte de contato com a Carol. Ele já tem falado para mim assim, Curiel, eu quero criar um corredor de transporte elétrico de Lavras para o BH Airport. E aí tem envolvimento da Bravo também, a Bravo está envolvida, acho que o Eduardo está afim, vamos fazer, vamos montar. E aí vem essa pegada toda ESG, né,
do BH Airport e desenvolvimento regional. Então, eu vou pedir, só para a gente finalizar o evento, para a Carol poder falar para nós como que nós, na cidade de Lavras, região, a gente pode se posicionar para ter esses benefícios, ter essas vantagens competitivas de acesso de mercado. Lembra que lá atrás eu falei de ter uma agência de atração de investimento? É importante que nós tenhamos uma agência de atração de investimento para conectar com as câmaras de comércio, que são muito próximas do governo estadual. Nós fizemos um evento há 3 meses atrás com a Secretaria do Estado, com o pilar de acesso de mercado de exportação. Então, o que eles fizeram? Eles fizeram um mapeamento de todas as culturas plantadas em Lavras nos últimos 20 anos e quais são os mercados que a gente poderia ter acesso. Olha que bacana. A gente identifica quais são os mercados potenciais, traz essa informação para o nosso produtor, leva as demandas dele para o ecossistema de inovação. O ecossistema de inovação traz as novas tecnologias que implementa no campo, melhor valor agregado, industrializa isso para a gente não exportar commodity, para então acessar os mercados externos via Câmara de Comércio. É esse o ciclo que a gente precisa fomentar. É esse ciclo que a Secretaria, que a Prefeitura precisa entender, não só desenvolvimento econômico, mas a de agricultura também, né, principalmente, para a gente poder rodar essa engrenagem e alcançar os mercados externos. Tá? Então, Carol, se puder falar para nós como que a gente pode se posicionar nesse corredor logístico, seria interessante. Bom, Paulo, eu acho que a palavra é justamente integração. E a integração de quê? São várias integrações. Primeira, entre as entidades, então tem que ter esse apoio sim, né, do órgão público, o apoio da Prefeitura de Lavras, o apoio dos operadores, dos futuros exportadores e importadores e da BH Airport, para que a gente faça um plano de negócio, para que a gente dê apoio a esse empreendedor, tanto a poder importar das melhores tecnologias, que às vezes ainda não temos no Brasil, melhorar os seus produtos, ganhar uma vantagem competitiva e depois exportar. Né? Hoje nós servimos como um hub, não só para logística, né? Nós somos um hub de informação. Hoje a gente consegue ver, né? A gente viu claramente, né, uma mudança drástica durante a pandemia, a performance das empresas importadoras e exportadoras de Minas. Né? Minas e grande parte aí do Centro-Oeste e Nordeste utiliza muito a gente como vetor de saída e entrada no estado. Né? Eu acho que hoje nós temos informação suficiente, hoje eu acho que nós temos entidades com a boa vontade e com a visão de negócio. Né? Me encantou muito ver a questão do Lavras 2050, porque o Brasil ele tem algo que é dele, esse índice de valor, que as coisas vão parando, né? vão picotando, aí sai uma, outra ideia, etc. E acho que a ideia é exatamente isso. O Lavras 2050 ele deveria ter ali dentro o núcleo comércio exterior. E quem são essas empresas beneficiadas e como vamos beneficiar? Porque, mais uma vez, né, e até encerrando a parte da minha fala, o nosso propósito é conectar propósitos. Né? Então, dentro desse propósito do núcleo, o Lavras 2050 comércio exterior, quem são as empresas que vamos conectar, como vamos conectar, e você pode ter certeza que não vamos medir esforços. Né? A gente tem um investimento muito interessante em inovação, em tecnologia, em logística, que a gente acha que integrando tudo isso, né, com pessoas boas, com vontade de crescer, com visão a longo prazo, com certeza isso vai ser um sucesso. Muito obrigado. Pessoal, antes de encerrar, eu gostaria de convidar toda a equipe do desenvolvimento econômico e da inovação para vir aqui em cima, fazendo um favor. Thales, Érica, vamos lá, Milena, vem cá todo mundo, por favor. Bom, pessoal, queria agradecer os guerreiros que estão aqui, né? Foi um longo evento, a gente teve um pequeno atraso, né? A gente não poderia deixar de prestigiar o deputado veio de Brasília exclusivamente para o evento, então a gente acabou atrasando 1 hora. Mas o maior intuito desse evento é colocar uma pulguinha atrás da orelha de vocês, para que vocês comecem a entender. Pode subir, pessoal. Vocês comecem a entender. Comunicação também, por favor, dona Lisa, sua equipe, por favor. Não, repórter como tímida, não, pelo amor de Deus, sobe aqui. Então, assim, o poder público está interessado, a gente quer fazer. Eu acho que tem diversas instituições aqui, empresas,
que estão acostumados a falar com a gente, trabalhar com a gente, mandar ideia e receber ideia, e é full time, tá, gente? É meia-noite, é final de semana, é feriado, a gente está sempre trabalhando. Então, essa mudança também do poder público, a gente vê que, não estou falando somente de Lavras, mas diversas outras prefeituras têm hoje secretarias de desenvolvimento econômico focadas em desenvolver a cidade, são trabalhos mais profissionais. Vocês têm uma ideia hoje? Nós temos um escritório de projetos dentro da prefeitura. Nós temos um software de gestão de projetos dentro da prefeitura. Nós temos metas a cumprir dentro da prefeitura. Então, isso muda o desenvolvimento local, mas ele só acontece com o vetor principal. O principal vetor de desenvolvimento são os empresários e a sociedade civil organizada. As instituições de ensino estão aqui para dar suporte e nós também. Eu queria, para encerrar, gente, agradecer, mas pedir uma salva de palmas para a equipe que faz isso acontecer. Sem a equipe, isso não acontece. Queria também pedir um agradecimento especial ao Cassimiro, que está aqui desde o início do evento, que é o nosso secretário, que já foi vice-prefeito, presidente da Câmara, que é uma pessoa muito especial para nós, está aqui desde o começo do evento. Então, muito obrigado a todos, vocês estão de parabéns. E deixo o meu contato aberto a qualquer momento, qualquer ideia de movimento, de evento, de planejamento, de desenvolvimento, nós estamos à disposição, nós estamos aqui focados a realizar esse trabalho, não pensando num projeto de governo, um projeto de poder, mas um projeto de cidade, uma cidade melhor para se viver. Não adianta a gente falar, vamos atrair empresas, 5 mil empregos, 10 mil empregos, não tem nem mão de obra para isso. Vai ter um impacto tão grande na infraestrutura, na mobilidade, na saúde, será que nós estamos preparados para isso? Então a gente precisa ter um crescimento de desenvolvimento econômico planejado, respeitando a nossa individualidade. Uma cidade do interior de Minas, a 7ª cidade mais segura do Brasil, a gente pode sair com a carteira no bolso, o celular na mão, uma cidade com qualidade de vida, IDH alto. Então a gente quer muito mais do que atrair, promover, muito mais do que crescer, melhorar. Então esse é o objetivo do governo municipal. Muito obrigado, uma ótima noite a todos e um bom retorno para casa.